noite, queridos. Graça e paz. Estamos todos felizes, né? Por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, né? Eu falei hoje que hoje foi um dia mais que especial, né? Hoje podemos ir nas urnas, exercer o nosso papel de cidadão brasileiro, né? E fazer o nosso papel de votar. E creio que o Senhor há de fazer o melhor pela nossa nação, né? E hoje é culto com as irmãs, com as mulheres da igreja. E o nosso coração fica palpitando, né? Culto com as irmãs, mas a gente está aqui para poder falar da bondade, da graça do Senhor. E a gente temos muito o que falar, né, meus irmãos? Mas assim, que o Senhor é bom, a tua misericórdia é para sempre, a tua graça é maravilhosa. E está aqui no meu coração para ler em Efésios, capítulo 1. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que te antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É um versículo, eu gosto muito de Efésios 1, que fala sobre a bondade e a misericórdia do Senhor conosco, né? Somos filhos amados, queridos por Deus, né? E tem aqui também a minha Bíblia tem uns tópicos muito bons. E aqui fala sobre a graça, e eu vou ler um pedacinho também. Graça e misericórdia são gêmeas fraternas. Tiveram início na mesma pessoa, brotaram da mesma fonte e aparecem simultaneamente, mas não são idênticas. A misericórdia não nos dá aquilo que merecemos, a graça nos dá o que não merecemos. Graça denota boa vontade, bondade e benefício, evoca imagens de um superior, concedendo favores a um inferior indigno. A graça do Senhor inclui um favor não merecido, aceitação não esperada e amor incondicional. Jesus é o doador da graça. Uma amostragem dos dons da graça inclui salvação, adoção, direito à herança, cidadania celestial, santidade, acesso a Deus, perdão, preparação para o serviço, habitação do Espírito Santo, armadura de Deus e muito mais.
não é de admirar que sua graça seja dominada multiforme. O pecado não é páreo para a graça de Deus. Que muitos falam que tem igreja que fala da graça, que é uma porta aberta para o pecado, né? E a mesma Bíblia fala que quem vive na graça, quem vive no pecado, nunca conheceu Deus, né? Então não tem nada a ver. A graça te dá condição para você não pecar. Isso é um prazer muito grande, que você não vai ter nem um pouco vontade de pecar. Você pode até errar, mas assim, ter prazer nisso, jamais. E essa graça é maravilhosa, né? Vamos lá onde que eu parei aqui. O pecado não é páreo para a graça de Deus. Qualquer que possa ser o impacto do pecado, a graça divina é mais potente. Deus é um Deus doador. Ele nos concede o seu amor e graça divina é mais potente. Deus é um Deus doador. Ele nos concede o seu amor e ama concedê-lo. Graça é um dos seus maiores prazeres. Então a graça, você vê que é um prazer do Senhor com a gente, né? É isso, meus irmãos. E a gente prega muito a graça, né? E a gente vive essa graça. E é muito lindo. Quem vive a graça do Senhor, a gente tem que aceitar o sacrifício na cruz, que Jesus fez por nós ali na cruz, né? Para hoje estarmos livres. E através desse todo sacrifício, desse gesto, desse plano perfeito de Deus, hoje nós temos a graça do Senhor conosco, né? Então basta a gente aceitar essa graça e a gente vai viver o melhor dessa terra. Amém? Amém. Pode vir a próxima, irmã. Parecendo aquela jornalista famosa. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui na casa do Senhor, né? Para falar dessa tão maravilhosa graça, como já foi dito, né? Esse favor imerecido que Deus deu o seu Filho Jesus como presente para nós. Ele sem pecado se fez pecado por cada um de nós, para que hoje nós estivéssemos esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, falando do seu amor. Eu quero ler em 2 Coríntios. Ai, irmã, eu sou muito baixinha, é difícil. Mas é 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, que diz assim, 17 em diante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E o 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, que privilégio tem o crente, né? Olha, nós somos o povo mais feliz da terra. Com certeza nós somos o povo mais feliz da terra. Sermos chamados filho de Deus, sermos amados por Deus. O meu amor jamais por Ele chegaria o tanto que Ele me ama, porque Ele me amou primeiro. Como foi dito aqui, mesmo antes que eu tivesse vida, que eu viesse ao mundo, Ele já me amava. Ele já tinha os seus planos na minha vida.
Esse Deus é maravilhoso. E pensa bem, nós somos embaixadores. O que é um embaixador? Isso é a palavra de Deus que está confirmando, está falando que nós somos embaixadores de Cristo. E ainda justiça de Deus, né? Justiça de Deus. Essa palavra para muitos, nós não somos capazes, mas nós somos porque nós temos Cristo em nós, a esperança da vida, né? A mulher samaritana, ela era uma mulher desprezível por muitos e ela não tinha vez. Muitos dos irmãos conhecem a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus, ali no poço de Jacó. Eu acho muito importante essa história. Ali no poço de Jacó, Jesus chegou primeiro. Aquela mulher chegou na parte da tarde, certamente porque ela era uma pessoa mal vista pela sociedade. Ela tinha uma vida não muito, a vida dela era uma vida deplorada. E ela foi ali naquele poço, já na parte da tarde, para pegar água. Certamente porque a sociedade não a aceitava. E ali naquela hora, a hora nona, não tinha ninguém. Mas ela chegando ali, ela encontrou Jesus. E por que Jesus estava ali? Ele estava ali porque ele queria ser achado por ela. Ele queria ser conhecido por a mulher samaritana, da qual era rejeitada. E ele falou, mulher, dá-me de beber. E ela disse, por que me impedes de beber, eu sendo mulher samaritana? E os judeus não têm compromisso com os samaritanos. Eles não veem os samaritanos com bons olhos. E ele disse aqui assim, irmãos, olha, em João capítulo 4 e o versículo... Disse-lhe a mulher, Senhor, aqui no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe darias e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele te daria água viva. E a mulher, disse-lhe a mulher, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que desta água qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e a jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Até então ela não estava entendendo que Jesus queria ser conhecido dela. E Jesus queria fazer dela uma pessoa diferente. Mas ela não estava ainda entendendo. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus sabia tudo sobre ela, tudo, como Ele sabe sobre mim e você. Ele sabe a intenção do coração, e Ele só quer ser conhecido, que você reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Ele só quer que você seja agradecido. E aqui aquela mulher, quando ele disse isso, ela falou,
no versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela entendeu que ela não estava simplesmente falando com um judeu comum. Ela estava falando com um homem que sabia tudo sobre a vida dela. E em momento nenhum ele a recriminou, porque ele queria salvar, que para isso ele veio. E então ela deixou o cântaro, que aquela era a oportunidade dela levar água para casa. Ela deixou o cântaro e ela foi à cidade. Quando diz a cidade, eu acho que era um pouco distante. E ela foi ali e chamou aqueles homens do qual ela do qual ela conhecia, para conhecer esse homem chamado Jesus. Louvado seja Deus. E ela disse àqueles homens que achou uma pessoa que sabia, que disse tudo sobre a vida dela. Aí ela falou assim aqui, olha: vinde ver um homem que no versículo 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura esse não é o Cristo? Então ela entendeu que Jesus estava ali para o bem dela, estava ali para transformar a vida dela. E hoje, nesta noite, ele também está aqui para transformar vidas. Graças a Deus por isso. Ele está aqui para transformar vidas, porque ele não está mais naquela cruz. A cruz está vazia, porque ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia para dar a vida eterna, para salvar vidas. E nesta noite não vai ser diferente. Eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós que estamos aqui e dos nossos visitantes. Então, eu fico com estas palavras, agradecendo essa oportunidade e crendo que Deus está em nosso meio e que grandes coisas Ele poderá fazer nesta noite. Amém? Paula. Aleluia. Passagem maravilhosa. Essa que fala da mulher do poço samaritano. Deus sabe tudo. E Ele quer resolver tudo. Amém? A Paulinha está para nascer o neném, né, Paula? Mas está aqui firme. Amém? Você quer colocar em você? Graça e paz. Eu quero deixar um textinho aqui para a meditação da igreja, que se encontra em Efésios capítulo 3 e o versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento, e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Os irmãos sabem que eu não sou muito de falar, né? Então, mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu gostaria de expressar a minha alegria de estar aqui essa noite, porque o que a gente tem vivido aqui, o que a gente tem aprendido aqui é maravilhoso. Não tem um só culto que a gente saia daqui sem sentir a presença do Senhor e sem sair com um aprendizado novo, né? Na palavra de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Salve da igreja, com a paz do Senhor. Eu vou ler um versículo aqui. Se encontra em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. A gente vai louvar um hino sobre o sacrifício de Jesus.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu vou ler aqui um versículo que está em 1 João 4,18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. É uma reflexão sobre o que a gente tem vivido aqui, sobre a graça, né, como as irmãs aí falaram. A avó, né, falou sobre a graça, a Néia falou sobre a graça. Então, nós temos vivido aqui, na palavra que é ministrada aqui, aprendendo que a graça transforma, porque a gente perde todo o medo. Aquele medo que eu tinha de fazer muitas coisas, através dessa palavra que vem sendo ministrada aqui, eu fui perdendo, fui confiando. E hoje eu vou ler também, é uma reflexão acerca desse versículo, tá? Imagine a criação perfeita de Deus, o jardim do Éden. No jardim não havia maldade e sofrimento. O mundo era perfeito e bom. Infelizmente, porque os humanos foram enganados pelo diabo para desobedecer a Deus, agora vivemos em um mundo imperfeito. O mundo em que vivemos é diferente do que Deus pretendia. Neste mundo, as situações nem sempre são boas. As pessoas cometem erros e às vezes nos machucam. E machucam também as pessoas que amamos. Por causa disso, você pode se sentir inseguro quanto a amar os outros, ou até mesmo a Deus. Mas há boas notícias. Quando o nosso mundo mudou, Deus não mudou. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Antes de estar fazendo parte dessa igreja, eu tinha muitos medos, muitos pés atrás, né? Mais do que os que eu tenho aqui. E tudo que acontecia ou que a gente pensava em fazer, eu colocava poréns, colocava vírgulas, colocava tudo que de ruim poderia acontecer antes de fazer. E isso me travava. E eu tenho aprendido o quanto Deus é bom, independente das coisas ruins que acontecem no mundo, que acontecem à nossa volta, que acontecem na nossa família, muitas vezes, né, com os nossos amigos. E, inclusive, estava conversando com a minha irmã hoje a respeito das coisas que eu venho ouvindo e lendo a respeito da paternidade de Deus. O quanto a gente confunde, né, com a paternidade humana. E o quanto a gente traz para Deus as características da falta da paternidade humana. Então, nós não tivemos um pai presente e hoje eu consigo ver que talvez alguns bloqueios que eu tenho ou que eu não conseguia acessar de Deus, pode ter essas raízes. Não estou dizendo que mas consegui identificar que talvez as minhas dificuldades comecem por aí. Mas Deus não mudou. É a minha percepção que mudou. Deus ainda é perfeito e ainda nos ama perfeitamente, independente dos erros que cometemos. Deus não deixará de nos amar. Sabemos que Deus nos ama porque redimiu nossos erros na cruz por meio de Jesus. E quando Jesus voltou para o céu, Ele enviou seu Espírito Santo para estar conosco. Seu amor por nós não depende de nosso amor por Ele. Não depende do que fazemos, do que dizemos ou de como agimos. Isso não significa que devemos ir propositalmente contra a palavra de Deus. Significa que não importa em que ponto da vida nós estejamos.
o amor de Deus nos encontrará onde estivermos. Então, irmãos, nesse ponto da minha vida, eu senti que Deus me encontrou. A mim e a minha família. E é uma felicidade muito grande poder estar falando isso na frente da minha irmã, porque ela sabe tudo que eu passei já. Em 1 João 4, nos é dito que quem permanece no amor, permanece em Deus, porque Deus é amor. Se dissermos que amamos a Jesus, a evidência de amor em nossas vidas deve ser vista através de como tratamos e servimos os outros. Isso nem sempre parece natural, mas isso é um desafio que o Senhor quer nos ajudar a superar. Aí entra os frutos, né? A partir do momento que a gente conhece o perfeito amor, aquela semente, ela é gerada, ela é alimentada, ela começa a crescer e os frutos começam a transbordar nas vidas das pessoas ao nosso redor. À medida em que continuamos a nos aproximar dele, seu amor é aperfeiçoado em nós. E à medida que ele nos transforma em pessoas aperfeiçoadas por seu amor, não precisamos temer seu julgamento, porque podemos ter certeza de que somos dele. Deus deseja nosso amor, e nosso amor por ele cresce através da adoração, oração e tempo gasto em sua palavra. Mas Deus também é a fonte do amor e Ele quer nos ajudar a permanecer no amor para que possamos permanecer nele. Então não fujam desse amor. Não busquem obstáculos para deixar de lado esse amor. Não busquem prioridades além desse amor. Ele nos ama perfeitamente. Ele entende nossas imperfeições e Ele pode nos tornar perfeitos em seu amor. Então hoje, aqui na capinha já acabou. Isso que eu li, eu gosto de ler coisas aqui que façam sentido para mim. Eu já falei isso aqui uma vez e hoje, assim, o amor que a gente tem conhecido de Deus supera tudo que a gente já viveu, que a gente já passou. Então, a gente só tem que se aperfeiçoar, gastar tempo com as coisas que realmente importam, com as pessoas que realmente a gente ama, para que assim a gente consiga alcançar outras pessoas, né? Porque quando a gente, que nem eu falei esses dias com o Luciano, uma vez a gente foi fazer uma boa ação, né, de caridade, ajudar o pessoal de rua lá em Campinas, uma ONG, né, que distribui alimentos. É muito legal o trabalho deles, mas eles não têm envolvimento nem com religião, nem com política, nem com a prefeitura, né, de lá. Então eles dependem assim exclusivamente de voluntários. Mas algo me incomodava, porque quando você encontra uma pessoa em situação de rua, muitas vezes não é só do alimento que essa pessoa precisa, ela precisa de amor. Porque como a mulher samaritana, eles são rejeitados por todo mundo. As pessoas, elas subjugam, né? E aí quando eu vi um pessoal que se juntou a essa ONG, e no meio da ação, eles oravam pelas pessoas. Por eles mesmos, independente da pessoa que era coordenadora da ONG, se ela ia liberar isso ou não, eles iam lá e faziam a parte deles. Isso me chamou muita atenção, porque assim como eles não têm esse vínculo religioso, nem político, nem nada, esse pessoal, ele viu a necessidade disso. E muitas vezes as pessoas lá que a gente atendia, elas não queriam a comida, elas queriam só conversar, elas queriam atenção, elas queriam ser vistas, né? E aí eu cheguei em casa e falei para ele assim, o que adianta a gente deixar a nossa casa aqui, né, em Elias Fausto, e ir para Campinas fazer um trabalho desse, que é um trabalho digno,
Mas se a gente não está conseguindo ter paciência com as crianças dentro de casa, a gente não está conseguindo respeitar as pessoas mais próximas da nossa vida. Então não adianta, isso não vai preencher esse vazio que tem aqui dentro. Porque esse vazio que tem aqui dentro, como disse nosso amigo Wesley, ele é do tamanho exato de Deus. E aí quando a gente encontrou Deus, a gente encontrou o que faltava. Que é esse amor, né, que a gente vem vendo. Mas é isso, meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a presença da minha irmã aqui hoje. Ela não ia ficar, mas Deus preparou, né? Obrigada, gente. Graça e paz, amados. Tudo bom com vocês? Amém. Eu vou aproveitar algumas coisas que as irmãs, né, disseram aqui que eu achei interessante, né? Para eu poder começar a falar o que está no meu coração. E a Paulinha, né, ela falou o texto de Efésios, né? E o que eu peguei desse texto? Que Cristo habite pela fé em nossos corações. E a nossa irmã falou, né, do amor de Cristo, né? E ela falou para a gente, né, não ter medo. E medo é o oposto de ter confiança. Amém? Então eu vou aproveitar essas duas coisas e vou colocar aqui junto, porque tem a ver com o que eu vou compartilhar com vocês. E é muito bom estar compartilhando aqui, viu? Eu fico muito feliz de estar compartilhando aquilo que o Senhor coloca no meu coração também com vocês. Amém? Então, vamos abrir lá em João 2, aonde fala lá das bodas. Eu gostei muito desse texto, né? A irmã leu na semana passada, a irmã Silvana, e eu ainda estou meditando nisso, sabe? Fazendo igual os animais fazem, né? Como que faz? Hã? Não entendi. Que eles ficam, né? Isso. E eu estou nesse texto todo o tempo. João 2, espera aí que eu vou colocar também, né? Porque eu nem abri aqui. Já está aí? João 2. Espera aí que eu não falei, né? Tá certo, só um minuto. João 2:1 mesmo, que fala lá das bodas. Amém? Vamos ler. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Até aqui, só até aqui. Amém? Então, eu achei tão interessante isso, porque Jesus disse, não chamou nem ela de mãe, né? Disse mulher. Mulher, que tenho eu contigo?
Aí eu fiquei meditando sobre isso. O que ela tinha com Jesus? Olha, ela era mãe de Jesus. Ela convivia com ele. Todos os dias ela convivia com ele. Todos os dias ela via Jesus, ela tomava café com Jesus, ela almoçava com Jesus, tomava o lanche da tarde com Jesus, jantava também. Então ela tinha ali com Jesus o quê? Uma comunhão. Uma comunhão. É exatamente o que a irmã Ju estava falando aqui agora. A gente tem que ter uma comunhão com o Senhor, porque da comunhão é que vai ser gerada a confiança. A confiança, ela não vem assim, eu vi uma pessoa, eu tenho confiança com essa pessoa. Não, não é assim. Não é assim. Nós temos que passar tempo com essa pessoa. Nós temos que observar essa pessoa. Nós temos que ver como que essa pessoa age, como que ela faz, qual é o modo que ela opera. Eu gosto muito de usar essa frase. O modo de operação daquela pessoa, para que a gente possa, dali, poder tirar a nossa confiança, saber o que ela faz. O que ela está fazendo? É bom? Nós precisamos saber as coisas que Jesus faz, o que ele fez, o que ele operou, como que foi a vida dele aqui nessa terra. Não somente aqui nessa terra, mas hoje ele está dentro de nós. E se nós tivermos comunhão com ele, ele vai falar conosco. Nós vamos ouvir Jesus falando. Nós vamos ouvir ele falando, porque ele quer falar conosco. Ele quer falar. Ele não quer só nos ouvir. Porque nós falamos, né? Nós pedimos, nós expomos aqui o nosso problema. Se estamos com problema, automaticamente já vamos até Jesus. Mas precisamos também ouvir Jesus. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Nós precisamos ouvi-lo, os conselhos, sabe? Ele tem conselhos para nos dar. Ele tem, como a irmã Ju falou, o amor. Ele quer nos amar. Jesus quer nos amar. Jesus quer mostrar o seu amor. Ele quer que nós nos sentíssemos amados. Ele quer isso. Mas precisamos ter comunhão, porque sem a comunhão, sem estar perto, sem estar pertinho, não tem como. Não tem como. Não dá para fazer assim. Precisamos estar próximos. Amém? Então, a mãe de Jesus, ela estava próxima dele. Então, com certeza, ela já tinha observado como é que era, como é que ele fazia. E detalhe, ela tinha certeza da capacidade dele. Porque se a gente olhar no verso, vamos lá, de novo. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Jesus fez uma pergunta para ela. Quem sabe que toda pergunta tem que ter uma resposta? Se alguém te faz uma pergunta, automaticamente você tem que responder. Concorda comigo? E ela, qual foi a resposta dela? A resposta dela eu encontro no verso 5. Sua mãe disse ao servente, olha só, disse ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Ali, ela mostrou para Jesus a confiança, a fé, a convicção. Ela mostrou para ele que ela estava esperando dele. Ela mostrou o que ela esperava nele. Então nós temos que esperar em quem? Em Jesus. É nele que nós temos que esperar. E quando a gente tem essa comunhão, né? A gente vai esperar confiando naquela pessoa. Eu posso dar um exemplo assim, se eu confio numa pessoa, vamos dar um exemplo natural. Eu confio numa pessoa e eu estou passando um momento de necessidade financeira. Aí eu tenho
uma pessoa que eu confio muito. Então eu vou chegar até ela e vou pedir ajuda para ela. Porque eu sei que ela vai poder me ajudar. Porque eu já confio nela. Eu confio naquela pessoa. Então eu vou na pessoa certa. Então, gente, quando a gente tem problemas, a gente não vai em qualquer pessoa, você vai na pessoa certa. E Jesus é a pessoa certa para nós nos dias de hoje. É nele que nós temos que confiar, é nele que temos que pegar o conselho, depositar a nossa confiança, depositar a credibilidade, a convicção, a certeza naquele que pode fazer. Porque a mãe de Jesus disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela sabia que ela não podia fazer nada. Ela não podia fazer nada, mas ela sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Aí está a confiança, a certeza, a convicção naquele que pode fazer. Amém? E eu entendo, isso é eu, viu? Não é que a Bíblia está falando isso. Eu entendo assim, que quando Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Para mim, ali, Jesus estava localizando a fé dessa mulher. Você vê que ele não chama ela de mãe. Não tem parentesco aí nessa frase. Que tenho eu contigo para que você me peça algo? E a fé dela foi localizada quando ela diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Porque ela poderia ter simplesmente, bom, se ele fala assim comigo, eu dou um passo para trás. Não, ela deu 2 passos para frente. Ela deu 2 passos para frente. Porque ela disse já para os servos, olha, fazei tudo que ele vos disser. O que ela fez ali? Olha, você vê, a confiança dessa mulher era tão grande, que ela depositou toda a responsabilidade em Jesus. Não é assim hoje? Jesus já não fez tudo? Já não está tudo pronto? Nós já não temos a graça? Porque é Ele que fez tudo na cruz. Foi Ele que morreu por nós. Ou será que a morte dele foi em vão? É só uma pergunta para a gente meditar. Será que a morte de Jesus foi em vão? Ele não pode nos ajudar naquilo que nós precisamos hoje? Porque Ele fez tudo. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia diz, que Ele fez tudo, que não há mais nada a ser feito. Essa é a graça do Senhor nosso Deus, Jesus, a pessoa de Jesus na nossa vida, o favor que a gente precisa aqui nessa terra. Porque nós de nada nós não podemos fazer. Jesus já disse isso, lá em João 15:5, um pouquinho mais abaixo no versículo, ele fala que sem mim nada podeis fazer, nada. Quem entende que nada é nada? E quem entende que tudo é tudo? Então, é tudo. Mesmo que seja uma coisinha pequena, a gente pode colocar Jesus na frente. Porque mesmo ela sendo pequena, com Jesus na frente é muito mais rápido. Mas pequena, média, grande, Jesus está pronto. Ele localizou a fé dessa mulher. Para mim é isso aqui. Ele localizou a fé dela. E você vê que nos versículos seguintes, eu não preciso ler, a gente pode estar meditando em casa, ele realizou o milagre. Então, o que acontece? Quem tem que estar pronto, com a convicção, com a certeza, com a fé, somos nós. Porque, na verdade, Jesus já está pronto. Ele está pronto. E assim que fé é localizada, acontece. É assim. Acontece. É automático. Amém? Glória a Deus. E tem um versículo também que eu quero colocar junto com esse texto. Não é desse texto, mas quando eu estava meditando sobre esse texto,
me saltou esse versículo de Lucas 18:8. Lucas 18:8. Esse é a parte B. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, eu digo, a minha fé vai ser encontrada, porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e eu creio no sacrifício que Ele fez na cruz para que nós tivéssemos vida em abundância aqui nessa terra. É vida abundante, porque é isso que Ele fala. Eu vim para trazer vida e vida abundante. Não é só vida, é vida abundante, abundante vida. O que quer dizer isso? Suprido todas as áreas, em tudo que a gente precisar. Conselho, provisão, tudo, psicológico, tudo. Jesus tem tudo que a gente precisa, vida abundante. Mas Ele precisa encontrar fé em nós aqui nessa terra, para que a gente já receba aquilo que está disponível, porque está disponível para nós todas as coisas. Amém? E o desejo de Deus é esse, que nós creiamos no Filho, Jesus. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu compartilhar com vocês. Não, é só isso mesmo. Amém. Eu gostei muito de compartilhar com vocês e de trazer isso que estava no meu coração. E agora eu fiquei meu marido está lembrando ali, eu já estava saindo. Falar sobre oferta, né? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar lá em 2 Coríntios 9, versículo 10. 2 Coríntios 9, versículo 10. Amém? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém? Agora só um minutinho. Amados, só um minuto. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. O que é uma sementeira? Sementeira é um espaço exclusivo para o plantio de sementes. A nossa oferta é uma semente a Deus. Primeiro no coração e segundo no gasofilácio. Amém? O gasofilácio é uma sementeira. E o nosso coração também é uma sementeira. E o que Deus fala? Que Ele vai multiplicar. Porque o nosso Deus é o Deus que multiplica. É o Deus que adiciona várias vezes. Porque a multiplicação nada mais é do que adição várias vezes. Então, vamos fazer a nossa oferta com alegria ao Senhor. Porque Ele vai multiplicar a nossa sementeira. Amém, queridos? Amém. Tá feito, viu? Muito obrigada. Aqui eu desligo, né? Eu acho que eu digo muito. Muito obrigado. Bênção, viu?